Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui com vocês novamente para mais um estudo comentado. Hoje a gente vai trazer para vocês o estudo de benefícios flexíveis, um tema super quente aí, muito solicitado para a gente. E para comentar esse estudo, está aqui comigo a Juliana Castro. Olá pessoal, um prazer estar aqui novamente, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema que está em alta. Perfeito, vamos lá. Bom, esse é mais um dos estudos que a gente desenvolve na consulta salarial, um estudo exclusivo para os participantes. Então, se você não quiser ficar de fora, quiser receber os próximos, você precisa ser cliente da consulta salarial, precisa participar dos estudos, aí você vai ter acesso a todo o material. Mas vamos lá, vamos passar por ele aqui para vocês verem o que tem. Como sempre, esse estudo ele pode ser customizado, então a gente trouxe aqui uma visão geral do mercado nacional. Agora, se você tiver interesse em escolher a empresa, fazer esse mesmo estudo com um grupo específico, um segmento da sua região, também é possível. Você tem o link aqui para entrar em contato com a gente e solicitar uma proposta. Aqui a gente tem os principais temas, você pode clicar aqui para ir direto num tema específico, né? Se você for usar depois que já leu, vai usar o estudo aí para consulta. Tem como pular direto aqui para uma sessão, mas vamos lá, vamos passar por todos. Aqui na introdução, a gente trouxe alguns conteúdos relacionados. A gente já teve, esse tema já surgiu diversas vezes, né? A gente já fez outros estudos onde esse tema apareceu. E teve algumas conversas também onde a gente já abordou esse tema. A gente já conversou com alguns fornecedores, pessoal da Bematiz e da Flash, tem um podcast aqui com eles, e conversou também com a Ida da Disney, onde a gente falou bastante também sobre esse tema, né, Ju? Exatamente. Vamos lá, fica os links aí para vocês. Na sequência, a gente trouxe aqui também o perfil do mercado pesquisado. Esse estudo teve muita adesão, a gente teve 590 empresas participando. Obrigado para todos que participaram. E aqui é o perfil, tanto por região como por segmento, né? A maior parte aí das empresas que participaram era do ramo de bens de consumo, mas a gente tem diversos segmentos representados aqui no estudo. Vamos lá na sequência. A gente também avaliou aí a origem do capital dessas empresas, faturamento, tipo de capital, bem completo o estudo, né? Representa aí uma boa amostragem do mercado nacional. E para você que quer customizar também, né? Dá para dar uma olhadinha ali no perfil de mercado e se tiver interesse em ver um dado mais específico de alguma região ou segmento específico, a gente consegue dar esse zoom nos dados também. Perfeito. E nesse caso, né, no caso desse assunto, até que faz sentido, né, Ju? Porque a gente observa que foi bem diferente ali o comportamento conforme o segmento, conforme o porte da empresa, que muda a tolerância a risco, e aí interfere bastante, né, no que a gente observou nesse estudo. Bom, vamos começar. A primeira pergunta que a gente fez aqui para as empresas, obviamente, era se fornecia ou não benefícios flexíveis, e aqui a gente já vê uma mudança muito grande em relação ao estudo anterior, né, Ju? Sim, em 2020, que a gente fez o estudo de benefícios, nós ainda não tínhamos um detalhamento, né, dos benefícios flexíveis, mas a gente perguntou se as empresas tinham esse programa. E apenas 2,88% das empresas tinham naquela época, né? No nosso estudo agora de 2022, a gente já tem 14,4% das empresas. Então, a gente vê que a prática está crescendo bastante, né? Pelo período curto, né? Diferença pequena aí, né? Só em 2 anos cresceu muito mesmo essa prática, né? Então, com certeza, no próximo estudo a gente vai ter um número bem maior. Entre as empresas que implementaram, né, a gente vê aí que mais ou menos 12% das empresas implementaram nesse período, a gente perguntou também o que levou as empresas a implementar, né? O que a gente observou, Ju? Ali em primeiro lugar, satisfação das necessidades individuais dos colaboradores, né? Então, a gente vê hoje em dia, principalmente com essa questão do home office, né? Empresas contratando colaboradores de diferentes localidades do país, até de outros países, né? Então, muitas vezes, estudar essa possibilidade de flexibilização dos benefícios é uma forma de atender esses diferentes cenários, né? Então, para uma pessoa que está em home office, as necessidades são totalmente diferentes de uma pessoa que está trabalhando presencial. Então, à medida que esse pacote pode ser flexibilizado, isso traz uma percepção melhor para o colaborador.
Além disso, né, da satisfação individual, a gente também tem a questão da atração e retenção de talentos, porque a gente sabe que são poucas empresas que têm, por enquanto, né? Então, é um diferencial. As empresas que concedem, né, esse tipo de programa têm ali um diferencial para atrair e para reter os colaboradores. E valorização na percepção do pacote, justamente por atender, né, essas questões Necessidades mais individuais, né? Porque muitas vezes a empresa tinha um pacote muito bacana ali de benefícios, mas não tinha o benefício que mais interessava um determinado colaborador, Exatamente. né? Então, por oferecer algo mais padronizado, nem sempre atendia às demandas de todos, né? Interessante, muito bom. Tem outros motivos aqui, depois vocês podem acessar no estudo completo, mas o principal aí realmente a empresa preocupada em atender às necessidades de uma forma mais individualizada, né? Ter um olhar individualizado aí para os colaboradores. Logo na sequência, tentando entender aqui o que as empresas estão oferecendo, a gente perguntou quais benefícios fazem parte desse pacote, né? E a possibilidade da empresa ter o benefício e não flexibilizar. Então, a gente tem aqui separado em azul claro benefícios que a empresa oferece e são flexíveis. Na sequência, a gente avaliou o benefício que a empresa oferece, mas não são flexibilizados. E em branco, a gente tem os benefícios que as empresas não oferecem. Então, aqui a proporção de empresas que oferece flexível e não oferece. Exatamente, né? Porque a empresa pode oferecer o benefício, mas não flexibilizar ele, né? Então, a gente ali, em azul, a gente tem as que oferecem e flexibilizam esse benefício, tá? Então, a gente começa ali pelo que é mais flexibilizado, que no caso a gente traz o vale-refeição e o alimentação, né? A gente vê que usualmente, as empresas iniciam pela flexibilização desses benefícios, porque é um item ali que muitas vezes o próprio fornecedor, através do cartão, já oferece essa possibilidade e é uma forma ali da empresa atender, né, essa demanda quanto à alimentação e refeição de uma forma mais flexível. Perfeito. Então, são os itens que ganham ali, né, nessa questão. Na sequência, a gente tem vale combustível, né, plano de saúde, plano odontológico, aí começa a entrar alguns benefícios mais padrões, né, que a gente fala do plano de saúde, plano odontológico. A gente tem um percentual de empresas ali que também flexibilizam. E aí, à medida que a gente vai, né, expandindo para outros benefícios, esse percentual de flexibilização vai diminuindo, porém, né, tem ali várias opções para que as empresas possam avaliar essa flexibilização. E tem até algumas coisas bem interessantes, né? A gente vê que são poucas empresas, mas tem empresa oferecendo convênio para animais de estimação, vale cultura, plano telefônico, cesta básica, vale presente, Uber, né? Previdência, Gympass. Então, realmente, diversas possibilidades aqui em alguns programas bem completos, né? E é aí que está o diferencial também, né? Muitas vezes você pode trabalhar com algum desses itens que não são tão comuns, que vai ser um diferencial seu, né? Então, esse caso aí do convênio para animais é um percentual muito pequeno ainda, né? De empresas ali que tem esse benefício e que flexibiliza. Então, é um item ali que pode ser estudado como um diferencial, fora os benefícios padrões, né? E acho que para as empresas que ainda estão pensando em implementar, traz uma luz aqui no sentido também de que você pode ter alguns benefícios que não fazem parte do programa, né? Então, por exemplo, a empresa não tem como flexibilizar tudo, porque algumas coisas já estão na convenção, ou porque estão negociadas com aquele número de vidas completo. De repente, dá para flexibilizar alguns benefícios, né? Já é um caminho também, né? Já é um início, né? Perfeito. Na sequência, a gente trouxe aqui também uma pergunta sobre o nível de flexibilização. A gente tem as opções aqui em amarelo. É adesão ou padrão. Então, o colaborador pode aderir àquele benefício por opção dele. E em alguns casos, não. Ele é obrigado a adesão é obrigatória, mas ele pode escolher o padrão. Então, tem níveis também de flexibilidade. Outra opção, que a gente destacou aqui em azul, é quando o colaborador escolhe só o padrão. Então, ele pode escolher a adesão, o padrão ou as duas coisas. E aí, a gente trouxe também em ordem aqui o que é mais comum, né, Ju? O que a gente observou aqui? Isso. Então, dentre as empresas que oferecem esse benefício, né, e flexibilizam ele, a gente avaliou ali entre essas categorias que você mencionou. E o que ficou em primeiro lugar ali como, né, para a questão de flexibilizar tanto a adesão quanto o padrão, é o Vale Cultura, Vale Refeição e Alimentação, né? E daí entra outras questões bem particulares, né? Que são diferenciais também, que não são tão concedidos, mas academia, né? O Gympass,
ou aquisição de imóveis, principalmente nesse cenário de home office, curso de graduação. Então, são benefícios bem, né, específicos ali, que são diferenciais, não são muito comuns, mas que geram uma possibilidade de flexibilização maior, que daí envolve a adesão e também o padrão, né? E aí a gente já tem casos ali que são mais voltados para a flexibilização da adesão apenas. Então, o funcionário ele pode optar, né, por ter ou não aquele benefício, mas ele não consegue mexer no padrão. Detalhes, né? Às vezes é um benefício mais simples, né? Não tem muito o que escolher, você escolhe se você quer ou não, né? Não tem muito o que mudar no padrão, né? Então, você só vai escolher se você vai ter ou não aquele benefício. E, por fim, os que só podem flexibilizar o padrão, né? Então, eu tenho um plano de saúde e nesse plano de saúde você pode optar por ter um quarto coletivo, um quarto individual, se é nacional ou se é regional o plano. E aí você pode flexibilizar esse padrão, porém a adesão ela é obrigatória, né? Perfeito. Você não tem a opção de não ter o plano. Você tem que ter, mas consegue trabalhar aí dentro do padrão dele. Perfeito. Bom, a gente vai falar mais disso na sequência, então a gente não precisa elaborar muito agora, porque a gente fez uma pergunta sobre isso, né? Perfeito. Então, vamos lá. A gente perguntou também qual o motivo de alguns benefícios não serem flexibilizados, né? Por que as empresas não colocam ali todos no pacote? E aí, o que apareceu aqui pra gente, Ju? Como principal ali a questão de ser obrigatório na convenção, o acordo coletivo, né? Então, desde que tem essa obrigatoriedade, a empresa não consegue flexibilizar. Então, esse é um dos principais motivos, né? Em segundo, a gente tem o aumento do custo, né? Então, tem alguns benefícios que para entrar no programa vai gerar um aumento no custo por conta de, eu tenho um plano médico que hoje tem 100 vidas. Se eu diminuir para 50, eu vou ter que pagar outro valor sobre esse plano. Então, vou ter ali um aumento no custo caso, né, os funcionários optem por não ter o plano médico. Então, tem uma série de fatores que podem impactar e gerar esse aumento de custo e por isso a empresa pode acabar optando por não flexibilizar, né? Também tem o caso da empresa entender que um benefício é essencial, né? Por exemplo, um seguro de vida ou um plano de saúde, né? A empresa pode entender que o colaborador precisa ter aquilo, porque deixando isso livre, pode ser que o colaborador priorize, por exemplo, algo que vai ser com um valor percebido mais como dinheiro, mas que vai deixar de ter ali um atendimento em caso de um problema de saúde. Isso pode impactar até em absenteísmo e tudo mais. A empresa opta por fazer essa escolha pelo colaborador, justamente por entender que é um benefício fundamental, né? E pensando também na questão da saúde, do bem-estar. Porque muitas vezes a pessoa está em um momento que ela entende que minha saúde está boa, então não preciso de um plano de saúde. Mas ela nunca sabe quando ela vai ter um problema. E também é necessário que se faça um acompanhamento, né, regular ali para verificar se não tem nenhum problema. E se essa pessoa não tem um plano, né, pela empresa, ela venha a ter algum problema, pode gerar, né, como você mencionou, a questão do absenteísmo, uma série de outros fatores. Então, tanto pensando, né, no colaborador, quanto também na empresa, é importante olhar para essas questões por trás, né, da concessão daquele benefício e o que o funcionário não ter aquele benefício vai impactar tanto para a empresa quanto para ele, né? Perfeito. Então, é ideal olhar isso também. Bem legal ver as empresas olhando para essas questões, né? Na sequência, a gente perguntou como foi definido o programa, né? Se o colaborador tem um pacote de valor e aí com aquele valor ele compra ali os benefícios que ele quer, ou se tem uma lista ele pode escolher até X benefícios, um programa de pontos ou moedas, né? Que daí eu desvinculo mais figurativo, ali né? Não deixa de ser um programa em valor, mas eu crio uma moeda, um programa de pontuação diferente para facilitar ali o trabalho, não o trabalho do colaborador, né? Mas para tirar ali do financeiro, né? Não é salário, né? Você tem um programa de pontos e aí você pode atribuir os benefícios que você quiser. Cenário para, de fato, o programa de benefícios, né? Sem atribuir isso a valores em reais. Isso é uma forma de reduzir os riscos, né? Porque a gente já antecipando até um dado do estudo, né, mas sobre reclamações trabalhistas, um dos principais motivos é a alegação de integração, né, no salário. Então, quando você atribui esse programa em reais, a associação ao salário é muito maior, né? É claro que, como você comentou, a percepção do colaborador pode ser melhor, porque ele está vendo realmente um montante em reais que aquilo representa para ele, né? E daí ele pode ter uma percepção mais positiva. Mas, por outro lado, isso gera um risco também de entender que aquilo é o salário.
e aí, em caso de um processo trabalhista, pode gerar algum tipo de problema. Perfeito. Então, a indicação, né, é que se trabalhe com um programa de pontos, alguma coisa mais figurativa para não, né, relacionar tanto com o salário, mas aí é claro que varia de acordo com o perfil da empresa, né, a questão da tolerância a risco, né? E aí, né, é uma avaliação muito individual. Perfeito. Outra pergunta interessante é se o programa, né, no caso, por exemplo, ele atribui um valor ou uma quantidade de pontos. Esses pontos são iguais para todos ou eles variam conforme o nível hierárquico? Um gerente tem mais pontos que um analista para escolher ali os benefícios. Num programa tradicional, isso é muito comum, né? A gente vê que alguns benefícios variam ali o tipo ou até mesmo são elegíveis só os colaboradores de algum nível. Perfeito. E aqui a gente observou que está bem dividido, né, Ju? Boa parte trabalhei com o mesmo número de pontos ou valor para todos os colaboradores. Exatamente. Né? A gente tem ali 51% que não, né? E 48% que sim, diferencia. Então, isso também, mais uma vez, está muito relacionado à estrutura na qual a empresa está implantando esse programa de benefícios flexíveis, né? Então, dependendo do meu público, eu tenho um público mais administrativo, então não faz sentido eu ter nenhuma quebra, ou não, eu tenho vários tipos de públicos aqui, então eu preciso pensar em uma quebra específica para cada um deles, né? Ou até mesmo considerando o programa que a empresa já tinha, como isso funcionava, né? Existia uma diferença nos padrões conforme o nível, e associar isso também, né, ao novo programa de benefícios flexíveis. Então, mais uma vez, né, cabe avaliar a sua estrutura e como ela se comporta para poder estudar se vai ter ou não essa diferenciação. Perfeito. Acho que até quão vertical é essa estrutura, né? Se você tem muitos níveis, geralmente tem diferenciação. A gente vê empresas já se organizando de uma maneira mais horizontal, com menos níveis hierárquicos. Aí talvez faça ainda mais sentido trabalhar com a mesma quantidade de pontos, né? Perfeito. Bom, outra coisa que a gente perguntou, porque assim, num programa tradicional, o colaborador que tem dependentes, se a empresa oferece algum benefício que cobre também os dependentes, ele acaba tendo um valor final maior, né? Porque se tem 5 dependentes e o benefício cobre todos eles, se a gente fosse converter para esse programa de pontos, ele acabaria tendo mais pontos pela composição familiar. E a gente perguntou sobre isso também, né? Num programa de benefícios flexíveis, a composição familiar interfere na quantidade de pontos que o colaborador recebe para escolher ali os benefícios? Perfeito. E a resposta foi não. A maioria das empresas diz que isso não interfere. E faz sentido, né? Porque a pessoa, ela tá ali escolhendo o benefício em si. Então, vai flexibilizar de acordo com a necessidade dela do pacote de benefícios. Então, eu sou casado, tenho um filho, preciso de um plano de saúde. Uma pessoa solteira, sem nenhum filho, ela pode entender que ela não precisa de um plano de saúde naquele momento, né? Como exemplo. Então, essa escolha vai variar. E daí, dentro do plano de saúde, vão ter as regras específicas. Então, o meu plano, ele cobre os dependentes. Então, automaticamente, né, a pessoa optou pelo plano de saúde e esse plano vai cobrir os dependentes. Não vai ter um impacto, né, a composição familiar nessa questão dos pontos, né, para a escolha dos benefícios. Mas sim o que cada benefício ali abrange, né, se contempla ou não os dependentes e quais são as regras para isso, né? Se tem algum desconto mensal, se não tem, aí isso vai variar de empresa para empresa. Perfeito. Depois a gente perguntou também sobre as características dessa composição, né? Quando tem uma diferenciação, como que funciona? É por número de dependentes, no geral, estado civil, o que define ali o que vai variar a pontuação? No caso ali, na maior parte das empresas, é o número de dependentes, né? Então, no geral, né? Exatamente. Não o número de filhos ou né? estado civil, uma conta geral. Qual que é o impacto que isso gera no programa, né? O que é flexibilizado aí no caso de uma composição familiar diferente? E aí o mais comum aqui foi um aumento, né? No valor do pacote, proporcionalmente. Né? Ali, que é né? o que faria sentido, né? Caso exista de fato essa diferenciação, é relacionar isso ao valor do pacote, né? Perfeito. Bom, na sequência a gente perguntou também se foi feito um estudo antes da implementação, né? Uma pesquisa de clima para ouvir a opinião dos colaboradores sobre os benefícios que já tinham, ou um projeto piloto, se foi montado um comitê ali para analisar essa implementação. E aqui a gente vê
que poucas empresas fizeram em todas as respostas, né? Tanto o comitê, como o projeto piloto e a pesquisa de clima, a maioria não fez, né? Exatamente. Todos esses dados, eles se conversam muito bem, né? Porque são etapas importantes antes da implementação e para a construção, né, do programa de benefícios flexíveis. Então, começando pela pesquisa de clima, é importante entender o perfil da minha empresa, entender se os funcionários estão satisfeitos ou não com os benefícios que eu já concedo, se tem algo que poderia ser melhorado, se tem algo que eu não tenho e os funcionários gostariam de ter. Então, entender todo esse cenário vai ajudar a desenhar o pacote de benefícios flexíveis e também verificar se de fato isso vai se aplicar à minha estrutura, porque eu posso chegar a uma resposta de que não, o que eu concedo hoje de forma padrão já atende. Eu não preciso gerar um aumento de custo ou de trabalho para implantar um programa de benefícios flexíveis. É uma resposta também que ela pode, né, aparecer ali nessa pesquisa. E daí, mais uma vez, né, seguindo para a questão do comitê, envolver diferentes áreas nesse processo faz com que ele seja mais assertivo. Então, eu vou envolver o pessoal do jurídico, do RH, da diretoria, do financeiro. E assim eu consigo construir um programa que vai ter uma aceitação melhor e que as áreas vão estar cientes de todas as questões que envolvem a administração disso. A chance de errar diminui, né? Isso, desde o custo que eu vou ter até a questão dos riscos jurídicos, né? Então, todo mundo vai se sentir ali incluso, né, nessa discussão e vai trazer também sugestões, né, que podem ser muito relevantes para o programa. E o projeto piloto, né? Então, decidido tudo isso, tendo esse comitê, feito a pesquisa de clima, eu vou fazer um projeto piloto para entender se vai funcionar na prática, né? Porque muitas vezes o desenho no papel vai estar muito bonito, mas quando eu colocar isso para rodar, né, aplicar, vai ter dificuldades que eu posso não ter mapeado. E aí a gente tem um dado interessante sobre isso, né? Dentre as empresas que fizeram o projeto piloto, 22% identificaram a necessidade de algum ajuste. Então, eu coloquei para rodar e daí eu encontrei problemas. E, né, dá tempo de arrumar antes que isso vire, né, uma coisa muito maior e se torne muito mais difícil de corrigir. Dentre esses problemas, a gente teve a questão de contratação de fornecedor, né? Então, muitas vezes, eu negociei com o fornecedor, mas na prática deu problema e eu precisei cancelar esse benefício ou mudar esse fornecedor, né? A questão dos processos internos. Então, eu achei que ia funcionar de uma forma e não funcionou. Então, estou precisando pensar em outra forma de fazer isso. Várias situações podem surgir. Então, é muito importante, né, fazer esse projeto para ter uma ideia e colocar para rodar quando estiver ali mais próximo do 100% de funcionamento, né? Acho que vale aprender aqui pela experiência dos outros, né? Se você está pensando em implementar, talvez seja um bom caminho, visto que muitas que fizeram acabaram adaptando alguma coisa antes de efetivar as mudanças, né? A gente perguntou para as empresas que implementaram quais foram os principais desafios para você que está pensando em implementar, já ficar de olho em algumas questões aqui, né? O que apareceu aqui, Ju? Como esperado já, né? Eu acho que até quem não tem também já bate o olho aqui e fala, realmente por isso que eu também não tenho, né? Ou não tento implementar esse programa. Mas a primeira é a questão da adaptação dos processos internos, né? Então, a gente sabe que administrar um pacote de benefícios padrão é muito mais simples, né? Já dá trabalho. Já dá trabalho, mas se comparado a administrar um programa de benefícios flexíveis, é totalmente outra realidade, né? São muito mais detalhes, muitos fornecedores, muitas diferenças nas regras que vão ser aplicadas para cada colaborador, necessidade de revisões constantes. Então, adaptar todos os processos internamente para que isso funcione é bem difícil, né? A mão de obra ali, principalmente no início, que as pessoas ainda não estão acostumadas com aquele processo, é uma coisa que pode ser, né, bem trabalhosa e demandar muito tempo. Então, essa é a dificuldade principal. Em segundo, a gente tem risco trabalhista, né? Mais uma vez. Então, as empresas sempre ficam com aquele pé atrás, né? Então, com medo de que alguma coisa não dê certo, que gere algum processo, alguma coisa nesse sentido. E por isso, né, ele aparece ali em segundo lugar. Esperando para ter uma base, né? Se as outras empresas que fizeram estão tendo problemas, se a lei vai mudar, vamos ficar de olho aqui. Vai devagar, né? Para ir conhecendo o território e depois realmente colocar tudo em prática. E tecnologia, né? Plataforma, que também está relacionada às questões de processos internos, né? Ter tecnologias, ter plataformas, sistemas, fornecedores, né, para atender isso é um pouco complicado. Eficiência em comunicação, aumento do custo nos benefícios, né, que também é esperado,
investimento de tempo e recurso também associado aos processos internos isso, né? E fornecedores ali. Então, né, são itens que vão gerar mais dificuldade aí nesse processo, mas que com o tempo vão se tornar, né, coisas que vão diminuindo a dificuldade. A gente espera né? que esse estudo ajude um pouco com essas dificuldades aqui, Que né? as pessoas se preparem melhor, né? Que as empresas se preparem melhor para iniciar isso. Bom, na sequência a gente perguntou aqui também se todos os colaboradores estão contemplados ou se teve algum grupo que ficou de fora. E a gente vê aqui que em alguns casos sim, né? Na maioria dos casos todos estão contemplados, mas a gente observou que 21% de empresas que tem alguma restrição à elegibilidade aos benefícios flexíveis, né, Ju? Sim. É importante estudar, né? Considerando os negócios que a empresa tem. Dentre essas empresas que não são aplicadas para todos os negócios, a gente vê questões como fábricas, onde muitas vezes todos os benefícios que são concedidos já são obrigatórios na convenção coletiva, no acordo coletivo, e por isso não faz sentido, né, estender o programa, porque não teria o que flexibilizar, né? Unidades que tem refeitório interno, então, eu não tenho vale-refeição, então... No prédio administrativo oferece um refeitório. a opção entre alimentação e refeição, mas na fábrica tem o refeitório, Exatamente, né? aí não vai ter como ter essa flexibilização nesse item. Equipe de campo também, né, pelas particularidades, às vezes dificuldade em administrar por ser um público muito grande ou de diferentes localidades, a empresa acaba optando por ter, né, não estender os benefícios até esse negócio. E colaboradores de varejo também, né? Muitas vezes a empresa tem uma parte ali que é varejo e por conta de ser um negócio, né, que tem muitos funcionários também. O pacote de benefício já é outro, O pacote já é outro, acaba tratando de fora, né, desse programa de benefícios flexíveis. Então, cabe à empresa estudar ali e entender onde vai fazer sentido estender esse programa ou não. Uhum. E a gente perguntou também sobre a localização, né? Para a empresa que tem mais de uma unidade, se oferece para todas, se tem unidades que ficam de fora, né? Sim, a maioria não interfere, né? Então, independente da localização, a regra é a mesma. E algumas empresas sim, mas daí por possuir programa de pacote de benefícios diferentes, né? Então, os benefícios que eu tenho aqui são diferentes do que eu tenho na outra unidade. E por isso... A convenção, às vezes, também é outra. A convenção, né? é outra, então acaba gerando algum tipo de diferença no programa de benefícios flexíveis também. Perfeito. Bom, vamos lá. Na sequência, a gente perguntou aqui sobre uma questão que tem muito a ver ali com as dificuldades de administração, né? A gente vê que as empresas tiveram problema com isso, as que não têm ainda estão com medo disso. E aí, na sequência, uma coisa que interfere muito é o nível de flexibilidade. De quanto em quanto tempo o colaborador pode rever as escolhas dele. Será que ele pode trocar todo mês o pacote dele? Ou é uma vez por ano? O que a gente observou aqui, Ju? A gente tem um dado ali que pode parecer estranho, né? Mas calma que eu já vou explicar. Os dois extremos, né? Os dois extremos. Então, a gente tem um percentual grande ali como mensal, né? E aí a gente se pergunta, nossa, mas se é difícil, como que faz mensal, né? Essas alterações. Isso ocorre porque a gente sabe também que tem um número grande de empresas que flexibiliza apenas o refeição e o alimentação. Então, essa administração, ela ocorre de uma forma mais fácil, né? Tem o fornecedor, o cartão que faz isso. Então, consegue fazer essa alteração de uma forma mensal. Isso vai depender do número de benefícios que a empresa flexibiliza e como ela faz isso, se é internamente, se tem fornecedor, que vai gerar uma velocidade maior e uma facilidade em fazer essas alterações. Às vezes o próprio colaborador pode fazer num aplicativo ali a escolha, né? Aí fica bem mais fácil. Muito mais rápido. E aí a gente encontra esse percentual ali no mensal. Já nos casos onde não, ou é processo interno, ou eu tenho muitos benefícios que são flexibilizados, é bem complexo. Um programa completo, né? Exatamente. Aí a gente encontra um percentual grande em anual ou semestral, né? Que é uma forma ali onde a empresa consegue ter um período aceitável para conseguir fazer, né, essas revisões. Em uma unidade, por exemplo, com 20 mil funcionários, né? Não é um processo nada fácil. Então, acaba entrando no anual ou semestral. Legal. E aí, para essas empresas que estabelecem um período maior, né? É semestral, anual, pode ter também algum evento que
dispare uma possibilidade de revisão fora desse período, né? Que foi o que a gente perguntou aqui, né? Se o colaborador é promovido ou transferido, ele também, em muitos casos, tem a possibilidade de rever as escolhas ali, né? Ali em 67% das empresas, sim, né? Ele pode revisar. Então, às vezes ele está em um cargo que previa um pacote e ele foi para outro que já tem um valor diferente. Então, ele vai ter que revisar, ele vai poder, né, revisar essa escolha dentro desse novo valor. E tem algumas que não, né? Realmente tem que esperar o período ali onde essa revisão acontece para poder selecionar novamente. Acho que faz sentido as respostas combinadas, né? Se você for optar por um período mais longo, aí é importante criar alguns eventos que disparam uma exceção, né? Essas alterações, exatamente. Legal. Bom, na sequência a gente perguntou sobre a administração do programa. A gente já viu ali que um dos principais desafios foi essa administração, né? Que dá bastante trabalho. E aí a gente perguntou aqui se isso é terceirizado, se é feito internamente, se tem um sistema ou se é feito em Excel, né? O que a gente observou aqui, Ju? A maior parte ali terceirizado, né, sistema ou administradora, justamente para facilitar esses processos internos, né? Então a empresa acaba optando por contratar uma terceirizada, né, que ou absorva tudo ou parte, né, da administração desses benefícios flexibilizados. Em segundo lugar, a gente tem manualmente, né, o que gera um trabalho muito maior. Principalmente se for em Excel, né, essas ferramentas que demandam mais tempo de uso, ou ferramentas, né? Desenvolver um sistema Exatamente, mesmo, desenvolver um sistema próprio. Às vezes tem uma equipe de TI que tem desenvolvedores e podem trabalhar, né, em um projeto para a própria empresa. Então, funciona de forma melhor. Mas, muitas vezes a empresa vai começar por um processo mais manual, né, até ela entender como isso vai funcionar. Por isso também a importância, talvez, de um projeto piloto, né, para conseguir identificar entender o tamanho do porque desafio, às vezes né? parece que vai ser fácil, né, um processo simples, mas na prática vai ser uma loucura. Então, ou a gente subestima ou a gente acha que é impossível, né? E aqui fazendo, né, um meio termo, um comitê, um projeto piloto, a gente vê que é possível, tem muitas empresas fazendo mas que dá trabalho e tem desafios, né, também, para a gente não subestimar a coisa. E a gente tem um percentual pequeno aqui de 7% que varia conforme o benefício. Mas eu acho que os programas mais completos acabam sendo assim, né? Porque a gente tem, muitas vezes, por exemplo, tem uma parte dos benefícios que são num cartão, com um fornecedor, outros que eu tenho que administrar internamente. Então, se for um programa que compreende muitos benefícios, muito provavelmente vai ter que ter mais de um modelo aqui, né? Vai ter que ter trabalho manual, sistema, terceirização, tudo junto, né? Exatamente. Perfeito. Bom, para ajudar também, a gente verificou quais fornecedores as empresas estão utilizando, os mais comuns, a gente trouxe aqui para vocês, e também quais são, né? Então, se você está pensando em implementar, aqui já tem uma lista aqui de fornecedores que trabalham com esses benefícios. Alguns vieram com essa proposta de ser mesmo um fornecedor de benefícios flexíveis, e a gente já vê também aqui fornecedores tradicionais que se adaptaram, né? Com a chegada desses outros concorrentes, começaram a oferecer também soluções para oferecer benefícios flexíveis. Trazer maior segurança, né? Também, né? Principalmente por essa parte jurídica. E ali onde a gente vê mais de um fornecedor, são basicamente os que a gente já listou, né? Mas daí a empresa trabalha com, às vezes, mais de um tipo de cartão, dependendo da unidade. Tem Gympass, tem um de alimentação. Tem de alimentação. Perfeito. Exatamente. Bom, vamos lá. A gente já conversou com alguns deles, então se vocês quiserem, tem o link lá no começo dos outros podcasts que a gente fez com o pessoal da Flash e da Bematize. E fica o convite aí também para os outros. Regras gerais, a gente perguntou aqui também quem fica responsável por administrar esse programa. No geral, é o RH aqui, né? 88%. Humanos, né? Já é esperado, né? Já é esperado, né? Claro que, dependendo do tamanho da empresa, talvez a gente encontre ali na segunda opção a necessidade de criar uma área específica para isso, né? Mas é uma coisa que ainda tende a se desenvolver, né? Quando a gente tiver um número maior de empresas com a prática. Perfeito. A exceção aqui são empresas que ficam com administrativo ou com jurídico, mas mais comum aqui é a área de benefícios ou RH. Na sequência, a gente perguntou também sobre a negociação desse programa com o sindicato, se a empresa envolveu o sindicato para implementar esse programa. Grande maioria aqui não, né? 88%.
Sim, tá de olho na convenção ali, no acordo, Sim, mas não... respeita os benefícios obrigatórios, enfim, as questões já previstas, né? Mas no geral ali no restante não abre para essa negociação com o sindicato. Perfeito. É uma pergunta importante também, que até interfere na questão de custos e na opção de muitas empresas por não avançar com isso, é a questão da tributação também, né? Então, a gente perguntou aqui se essa verba, né, que é referente aos benefícios flexíveis, se ela passa pela folha de pagamento, sim ou não, ou parcialmente. E aqui a maioria não, né? Não está entrando como parte aí da folha de pagamento. Isso, e tem um percentual ali que sim, né? Ou integralmente ou parcialmente, aí vai depender do tipo de benefício, né? Que alguns ali, para evitar o risco, a empresa acaba optando por transitar integralmente na folha e tributar Tributa como salário normalmente. mesmo. Isso. E aí, né, acho que a gente ainda vai falar mais, né, desse lado jurídico em uma É, outra conversa. exatamente. Aqui o nosso foco hoje é mostrar a prática, né? Se as empresas estão ou não fazendo, o que elas estão fazendo. Isso não é uma recomendação jurídica, mas a gente promete trazer um especialista aqui para comentar esse tema para vocês. Bom, então vamos seguir aqui. Aqui também, entre as empresas que oferecem, a gente perguntou sobre a avaliação de risco do programa. E aqui teve um ponto bem interessante, né, que a gente viu lá. A gente vai ver na sequência, na verdade. Entre as empresas que não oferecem, a gente perguntou também os motivos por ainda não oferecer, né? E aparece o risco jurídico como um dos principais motivos para as empresas ainda não terem implementado. Só que entre as que já implementaram, a gente vê aqui que a maioria entende que o risco é baixo, né? Então, a gente vê aqui que realmente é uma questão de avançar, né, nas Avançar conversas. com o processo para entender melhor, né? Mas no geral ali a gente tem um risco baixo, que é interessante, né? Já que é um dos motivos ali que geralmente impedem a empresa de implantar um programa de benefícios flexíveis. Uhum. Aqui é a avaliação de risco que as empresas têm, tá? Não que a gente está dizendo que o risco é baixo. Sim. E a gente perguntou também se a empresa tem um respaldo jurídico, né? Se foi criado ali um respaldo antes de implementar. A grande maioria fez esse processo, né? 86% aqui Sim. disseram que sim, né, Ju? Até por isso, né, aquela questão do comitê, envolver pessoas do jurídico, tudo isso vai fazer com que o programa seja mais estruturado e tenha todas essas questões, né, que envolve também olhar os riscos. Até definir aquelas regras de quais benefícios vão ser flexibilizados, quais vão ser as Exatamente. opções, opções, o que vai passar na folha, o que não vai, né? Então, Perfeito. bem importante olhar para tudo isso. Bom, tem uma questão aqui que é a do PAT, né? Sempre que a gente fala de flexibilizar a alimentação, tanto para elegibilidade como para valor, entra a questão do PAT, que tem algumas regras específicas sobre isso, né? E a gente perguntou se a empresa mantém um valor fixo ali para poder continuar tendo esse benefício. O que a gente observou aqui, Ju? A maioria sim, né? Então, quase 67% ali deixa fixo esse valor para conseguir receber o benefício, né, do PAT. E só 34% que não. Então, nesses casos que não, né, o colaborador ele pode optar ali por reduzir esse valor e aplicar em outro benefício, ou até mesmo por não ter o benefício da alimentação. Perfeito. A gente, lógico, né? Como esse tema ele conversa muito aqui com as questões jurídicas, perguntou também se as empresas que já oferecem benefícios flexíveis tiveram algum problema de reclamação trabalhista. Lógico que a maioria implementou há pouco tempo, então é cedo ainda para cravar esse número, né? Um número baixo. 2,99% das empresas tiveram alguma reclamação. E, em geral, é sobre integração ao salário, né? Exatamente. E até interessante, porque onde a gente viu lá da avaliação de risco, né, por parte das empresas, do jurídico das empresas, também a gente teve 2,99% que destacou como alto. E provavelmente são essas que tiveram, né, algum problema com o processo trabalhista. E como a gente comentou da questão da integração ao salário, né? Então, tomar cuidado com a forma, né, que esse programa vai ser desenhado e divulgado para os colaboradores. Isso é importante para evitar esse risco. Perfeito.
para existir uma reclamação, precisa existir uma insatisfação, né? Exatamente. E, em geral, a gente vê que um programa flexível, que olha e dá a opção individual para o colaborador, tende a ser bem percebido. Sim. Então, tomar alguns cuidados aí, né? E aí, como eu adiantei para vocês, a gente perguntou para as empresas que não concedem, né, que não oferecem flexibilidade no programa de benefícios, quais são os motivos, né? E aqui a gente teve, né, motivos muito parecidos com a outra pergunta que a gente já fez, né, Ju? Sim, a gente perguntou para as empresas que têm, né, o programa de benefícios flexíveis quais as maiores dificuldades. E agora, perguntando para as empresas que não têm o programa, né, o porquê não tem, a gente tem respostas bem parecidas, né? Então, o pessoal está com a percepção tá boa tudo aí, alinhada. né? Então, primeiro ali, adaptação dos processos internos, né? Justamente isso, mais uma vez, processo interno está relacionado à tecnologia, está relacionado a investimento de tempo e recurso. Então, tudo isso vai demandar mais da empresa, talvez demande a contratação de mais funcionários para trabalhar nessa gestão desse programa, tempo, sistemas, fornecedores, enfim, tudo isso é um medo das empresas. Risco, mais uma vez, né? Então, eu não sei o que esperar, a legislação não tem nada muito certo sobre isso, então prefiro não fazer para não correr nenhum risco. Uhum. Aumento no custo dos benefícios, né? Isso é inevitável, porque, por exemplo, num plano de saúde, né? Se eu tenho 100 vidas, é um valor, mas se eu tiver 50, vai ser outro valor. Então, a partir do momento que você flexibiliza, você não negocia isso. mais por todos os colaboradores da empresa, né? Tanto poder de negociação. Então, o custo ele pode aumentar. É claro que a empresa pode buscar alternativas de compensar esse custo de alguma outra forma, né? Então, identifiquei que algum benefício aqui não é tão valorizado. Então, eu vou tirar esse benefício e com o custo dele eu vou aplicar nesse outro que vai aumentar o custo. Às vezes a empresa oferece um pacote mais completo, mas que os colaboradores não estão percebendo tanto valor, Exatamente. né? Então, cabe estudar, né? Dá para tirar de um lugar, jogar em outro, ver o que fica melhor e talvez, né, ficar num 0 a 0 ali para fazer a implantação de um programa de benefícios flexíveis. E daí tem fornecedores, né, ali no final e eficiência de comunicação. Então, uma série de questões ali, né, que não deixam de ser uma dificuldade depois, mesmo após, né, a implantação do programa, a gente vê que é uma dificuldade, mas que tende a melhorar com o tempo. Então, quanto mais empresas a gente tiver, né, com o programa de benefícios flexíveis, a gente vai ter mais fornecedores, a gente vai ter mais informações e, com isso, essas dificuldades tendem a diminuir também. Perfeito. A gente já viu muita mudança aqui, né, em novos fornecedores, empresas oferecendo sistemas para fazer gestão disso. Então, realmente está ficando cada vez mais fácil e difundido, né? Perfeito. Bom, para concluir, Ju, com um recado aqui para o pessoal que, de repente, está querendo implementar, está buscando informação aí sobre o tema para saber também o que as outras empresas estão fazendo. Bom, a gente avaliou, né, conversou com várias empresas, com várias pessoas para tentar trazer um estudo bem completo com informações que vão ajudar na prática. Então, a gente trouxe aí muitos dados de mercado. Então, para desenhar ali um programa de benefícios flexíveis, agora vocês têm informação disponível, né? Dá para fazer um trabalho bem bacana com todos esses dados. A gente também, né, tá aqui para dar todo o suporte necessário se tiver alguma dúvida. E esperamos que no próximo estudo a gente tenha um número, né, um percentual bem maior de empresas que já tenham o programa de benefícios flexíveis. A gente entende que é um diferencial, que isso vai crescer. Então, né, se prepare aí, avalie o nosso estudo, entre em contato com a gente para estar preparado aí para esses próximos anos aí, essas mudanças que estão acontecendo. Perfeito. Ju, muito obrigado. Valeu. Participar aqui com a gente. Agradeço também você que assistiu, você que participou do estudo. Se você não conhece ainda, não participa dos nossos estudos, a gente vai deixar aqui na descrição também nosso contato. Entre em contato com a gente para você poder participar desses estudos e ter acesso aos materiais completos, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.